Olha a textura desse pudim. Estão vendo? Ó, não fica aquele pudim com furos. Tem gente que eu sei que não gosta, ó. Fica um pudim liso. Vou experimentar. Nossa, maravilhoso. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma receita muito fácil, uma receita que ela vem sendo passada por muitas gerações, uma receita que eu aprendi com a avó Bastiana, que ela tinha praticamente uns 85 anos quando me ensinou essa receita, eu era muito criança, e eu vou mostrar para vocês a diferença desse pudim. Para fazer é muito simples. Você vai precisar de 4 gemas, tá? Eu não coloquei claras, são somente as gemas. E esse é o segredo desse pudim, o que torna o sabor dele extremamente especial, tá? Então você vai colocar 4 gemas, tá? Não precisa coar as gemas ainda. Teve uma gema aqui que acabou estourando, mas não tem problema. Você não precisa coar ainda, a gente só faz o processo de coar no final, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um leite condensado. Esse daqui eu tô usando de marca mesmo, da Moça. Só que o que a gente tem que prestar atenção quando eu fui evoluindo essa receita é o percentual de gordura, tá? Ó, só você olhar aqui que no caso é 8% de gordura, tá vendo? E isso é importante para a tua receita ficar gostosa, porque se for um leite condensado ou aqueles leite frajuto que não é condensado, você provavelmente vai ter um problema com a textura do seu pudim, tá? E aí, não tem segredo, você vai abrir o seu pudim, tá? Você pode abrir com uma colher, você que sabe aí. Ó, pode ver que ele é bem firme e é importante o pudim ser firme assim para a gente conseguir extrair o máximo, tá, dele aqui para nossa receita, certo? Lembrando que não tem pudim certo e não tem pudim errado, tá, gente? O pudim ele é uma receita nacional, é uma receita que tem várias variações. Essa daqui é uma que eu aprendi com uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa que não tá mais entre nós, mas que era uma pessoa que tinha o dom da cozinha, assim, ela cozinhava muito bem, é uma pessoa muito legal, tá? E, certo, a gente utilizou aqui, raspa bem aqui o seu leite condensado, até porque esse leite condensado aqui não é barato, né, gente? Então, é importante você conseguir extrair o máximo possível aqui do seu leite condensado, certo? Feito isso, aí a gente vai entrar aqui numa outra fase aqui, que é o quê? Vamos utilizar agora, né, o leite. Qual leite eu devo utilizar? Gente, é sempre o leite integral, tá? Ah, mas eu sou intolerante à lactose, eu também sou. Então eu compro leite sem lactose integral. Presta atenção nisso daqui, porque a maioria dos leites sem lactose, eles são leites que são semi-desnatados, tá? E é importante a gente, para manter aqui uma textura adequada, ser leite integral. E eu coloco uma lata de leite, ó, tá vendo? Até a boca. É isso daqui que a gente vai precisar para fazer esse pudim tão especial, certo, gente? Não tem erro, é um pudim que eu faço há muitos anos e dá muito certo. E o porquê que eu não tô fazendo no liquidificador? Porque assim, gente, o liquidificador ele interfere na textura do seu pudim, tá? Eu vou explicar para vocês. O liquidificador, ele vai agregar oxigênio aí no teu preparo. E o que vai acontecer? Se você gosta daquele pudim furadinho, pode bater no liquidificador que vai ficar perfeito. Agora, se você quer fazer um pudim mais liso, aí você vai ter que mexer aqui com a mão aqui, com uma colher de pau, ou com um fouet, o que você quiser. Eu não gosto muito do fouet, porque o fouet ele também pode agregar ar, tá? Então eu prefiro misturar manualmente, demora um pouquinho mais, mas eu consigo garantir aqui que vai estar do jeito que eu quero esse pudim, certo? E aí você vai mexendo, não precisa mexer com muita brutalidade, pode ser aqui mexer devagarzinho, até você conseguir agregar todo esse leite condensado, todo esse leite e também aqui as nossas gemas, tá? Vai ficar um líquido bem limpo, tá? É bom você mexer bastante para você conseguir agregar o máximo possível do ovo aqui nessa massa, porque o ovo ele tem os resíduos, tá?
Mas aí eu vou mostrar para vocês, é muito simples, é só coar depois. Se você for muito preciosista, você coa, ou não vai ter problema, tá? Mas eu tô fazendo aqui do jeito que a Sebastiana fazia, que ela me mostrava, né? Eu pequenininho, e ela fazia dessa forma. Ela fazia sem o liquidificador, ela gostava de fazer na mão. E aí você vai mexer até você ver que realmente todos os ingredientes estão incorporados aqui nessa mistura. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês estão vendo? Ficou umas pelinhas aqui de ovo, não tem problema. Por quê? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nesse recipiente, tá? Toda essa massa aqui que a gente fez, tá? Por quê? Porque eu vou, na hora de jogar isso daqui dentro da forma, eu vou coar, para não ir nenhuma pelinha de ovo, tá? Porque a desvantagem de você não bater no liquidificador é que pode ficar pelinha do ovo, tá? Vai alterar o gosto do pudim? Não, gente. Mas pode ser incômodo ali a textura, eu não gosto. E por isso que eu faço desse jeito, tá? Mas se você não tiver problema com isso, não tem problema. Você pode fazer do jeito que você bem quiser, tá? Porque se você... Ó lá, vai dar certinho aqui a quantidade que eu queria, ó. Tá vendo? Sem sujar tudo que nem eu tô fazendo aqui, desastrando tudo aqui. Certo? Muito simples. Bom, gente, agora vamos para a parte aqui bem legal. Vamos fazer aqui um caramelo muito rápido, tá? Sem enrolação. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui a panela no fogo alto, tá? E aí vamos começar aqui o processo, tá? Muito simples, a gente vai usar uma xícara, tá, de açúcar normal mesmo, que você tem em casa. Só toma cuidado, gente, que às vezes o açúcar vai estar com bastante bolinha, tá? Se ele tiver, dá uma mexidinha nele pra tirar as bolinhas, tá? Eu tô usando aqui uma panela de cerâmica e é mais fácil de fazer em panelas assim, tá? Mas se você tiver panela normal, não tem problema, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. A gente só precisa fazer aqui o processo de derreter, né, esse açúcar e fazer um caramelo bem legal, tá? É só a gente deixar o açúcar aqui começar a queimar. Bom, pessoal, e você vai aqui desfazendo, né, os gruminhos de açúcar. É importante mexer para não queimar o teu caramelo, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem outras formas de fazer caramelo, mas eu acho que essa daqui é uma forma que é bem tranquilo, tá? De fazer. Você vai aqui desmanchando até todo o açúcar ficar derretido, tá, gente? Não tem segredo para fazer um bom caramelo, a não ser você ter um pouquinho de paciência, tá? O fogo nessa hora, ele é muito importante, você não colocar em um fogo muito alto, tá? Porque senão você pode perder o seu caramelo, tá? Eu vou abaixar aqui o fogo, não precisa de tudo isso. E aí, eu vou utilizar agora água. Quanto de água? Eu gosto de colocar uma xícara de água, que é a mesma quantidade que eu coloquei de açúcar, tá? E aí, você pode aumentar o fogo, porque a gente vai precisar cozinhar aqui esse caramelo agora que esse açúcar derreteu. Certo, gente? Bom, pessoal, ó, o caramelo precisa ficar nessa textura aqui. Ele não tá duro de não pingar, ó. Ele não tá fazendo liga, ó. Ele ainda é líquido. E eu gosto de deixar aqui nessa consistência para quando
eu derramar na forma, ele conseguir, né, fazer ali como se fosse um processo de criar uma película na forma, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui muito simplesinho. Eu vou utilizar essa forma, que é uma forma de alumínio comum, tá? Ela é uma forma muito grande, se vocês tiverem uma forma menor, essa daqui é aquela padrão. Mas eu tinha uma menor que deixava o pudim melhor, tá? Mas é essa que eu tenho, vou utilizar para mostrar para vocês, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir, né, todo esse caramelo aqui para a forma. Ó, eu vou transferir todo o caramelo para a forma, tá? Você pode raspar se você quiser. Essas panelas aqui, elas são um pouco mais pesadas, então deixa eu passar para cá. Pronto. Utilizei todo o caramelo aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? O caramelo tá bem quente, tá? Aí a gente vai utilizar o caramelo como se ele fosse aqui um óleo para untar a forma, porque isso é muito importante para o teu pudim sair bonitinho na hora que você for desenformar, tá? Então, é importante você fazer isso daqui, certo? E aí a gente precisa deixar isso daqui esfriar. Bom, o caramelo já esfriou e agora eu vou fazer aqui, eu vou passar, né, desse recipiente aqui para forma de pudim. E, gente, lembre-se, ó, como eu fiz, ó, tá vendo essas pelinhas aqui, ó? Essas pelinhas eu não quero no meu pudim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou coar, tá? Na hora que você for passar aqui para o outro recipiente, é só você coar a sua aqui base do pudim, tá? É só você coar e você não vai ter bolhas no seu pudim. E aí eu vou mostrar para vocês também que existe um outro segredinho muito importante, tá? Que é o quê? Você cozinhar esse pudim em fogo baixo, tá? Isso é muito importante, gente, porque o que acontece? O pudim, ele não pode ferver. Porque se ele ferver, automaticamente você vai ter mais bolinhas, tá? E a gente não quer bolinha no pudim. Ó, vocês estão vendo? Isso aqui é pelinha do ovo. Isso eu não quero no pudim. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o processo de cozimento. Eu não levo no forno, tá, gente? Eu vou pegar aqui um papel alumínio e eu vou fechar aqui essa forma, tá? Fechar o mais rente possível aqui, tá? A gente vai fechar aqui bem justinho, tá? Primeiro porque a panela que eu vou usar para fazer isso é uma panela que fica muito justo, tá? Então, faz aí o mais justinho que você puder para não entrar água, tá? Porque a gente precisa fazer esse pudim aqui cozinhar devagarzinho, certo? E para fazer isso, eu vou utilizar a panela. Eu não vou levar no forno, porque eu acho que no forno demora muito e na panela a gente consegue fazer isso muito mais rápido, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o uso, né, disso, para mostrar para vocês aqui como que eu utilizo. Eu gosto de tirar esse excesso, tá? Pra ficar certinho aqui. Pronto. A massa está certinho, tá? Aqui dentro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma panela bem grande, tá? Vocês podem ver que é uma panela grande. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no fundo
essas forminhas que eu tenho, que são forminhas para fazer biscoito mesmo. Isso daqui é só para dar um apoio, para não encostar no fundo para não encostar no fundo aqui a forma com o pudim, tá? Porque a gente não quer esse contato direto da forma com o fundo da panela para não ferver, certo? Eu quero só o calor da panela aqui pegando nessa forma, eu não quero que ferva. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso essas forminhas para fazer ali um distanciamento entre a forma e o fundo, tá? Feito isso, eu vou colocar água aqui, tá? Nesse fundo dessa panela aqui, tá? Ó. Tem aqui uns 800 ml de água aqui, tá? Deixa aqui bem separadinho, tá? Não põe uma coisa muito, um prato, alguma coisa no fundo. Por quê? Porque o prato, na hora que ferver, ele vai começar... Se ferver, ele vai começar a bater, assim, né? A gente não quer isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a forma dentro aqui da panela, tá? Prontinho. Nossa, também que essa forma ela é bem rente, não deixa ela ficar, tá? Encostando, certo? Eu vou fazer isso aqui no meu fogão, eu vou colocar no fogo baixo, tá? Aí no seu fogão convencional, é só você deixar um fogão, um fogo assim bem baixinho, que não ferva, tá? Porque se ferver, aí não vai ser legal, tá? Então eu vou deixar aqui no 200 graus para essa água ferver, né? Esquentar lentamente, tá bom? Bom, pessoal, o pudim já tá pronto. Eu deixei na geladeira, tá? Para esfriar. Deixei mais ou menos 1 hora para esfriar esse pudim. Ele não tá tão... Ele esfriou, mas eu tive que esquentar aqui o fundinho para ele já ir soltando, tá? Vocês verem que ele fica muito firme, ó. Ele não fica aquele pudim mole. Eu não gosto, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, duas coisas. Lembra que eu falei para vocês que é uma forma menor? Essa forma aqui é uma forma de bolo, tá? Se você tiver uma forma menor, quanto menor a forma em altura, melhor para essa quantidade de receita, porque o contato com o prato é mais rápido, então dá tempo de quebrar, entendeu? Essa forma, como ela é maior, pode quebrar. Mas vamos aí, Deus que e a gente aqui nesse momento. Bom, eu vou pegar e vou virar esse pudim, tá, gente? Como que eu faço isso? Eu pego, eu viro, aqui, já posiciono onde eu quero que o pudim fique, tá? Eu venho aqui com esse paninho quando estiver muito quente, eu não esquentei tanto. Se não largar, só esquentar um pouquinho o fundo que larga. E aí você faz uma pequena força para baixo, ó. Soltou. Gente, desenformei aqui o pudim, fiz uma melequinha aqui. Mas agora vem a parte que importa, que é mostrar para vocês a textura desse pudim, certo? Eu vou pegar aqui uma colher, vou mostrar para vocês. Ele já tá geladinho, já dá para comer, tá? Você pode fazer para um tamanho de forma dessa, você pode fazer 2 receitas, tá? Eu não fiz 2 receitas aqui, gente, porque acabou meu ovo. Mas, gente, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Lembrando que eu esfriei esse pudim no congelador. Para ele ficar ainda mais firme, mais rapidinho para você fazer, o ideal seria você fazer o quê? Você deixar de um dia para o outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Olha a textura desse pudim. Vocês estão vendo? Ó. Não fica aquele pudim com furos. Tem gente que eu sei que não gosta, ó. Fica um pudim liso. Vou experimentar. Nossa, maravilhoso. Parece um flan, de tão gostoso que fica essa textura. Se você ainda não experimentou um pudim feito desse jeito, sem claras, gente, eu tenho certeza, vocês vão amar. Façam e depois me contam. É muito bom. É o pudim da Dona Sebastiana, que fez parte da minha vida. E essa receita eu levo e ensino para todo mundo que eu gosto. E eu quis ensinar aqui no canal porque é o primeiro vídeo e eu quero que vocês se sintam abraçados com essa receita maravilhosa, muito simples de fazer, que você pode inclusive depois vender
fazer mini pudins para você vender. E depois eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer esse tipo de receita em uma cumbuca. Fica muito gostoso também e muito prático. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui seus comentários. Façam inscrições, o canal é novo, ele precisa muito da colaboração de todos vocês que estão assistindo. É isso por hoje. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!